Pronto. Boa noite a todos. Estamos dando continuidade ao curso de Educação Continuada da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica. Para quem não me conhece, eu sou Karina, junto com a doutora Denise, que eu vou chamar para ligar o vídeo. Denise, cadê você? Nós somos coordenadoras da banca de monitorização intraoperatória e potenciais evocados. Doutora Denise. Acho que a Denise não está me ouvindo. Estou ouvindo. Pode ir, pode ir. Pronto. Apareceu. Então, eu e Denise somos as coordenadoras da banca e estamos responsáveis pelo curso de Educação Continuada, né, de Monitorização Intraoperatória e Potenciais Evocados. Hoje, a nossa aula vai ser sobre monitorização intraoperatória nos implantes de neuromodulação, né, a nível medular e radicular. O doutor José Alberto Nunes Sobrinho vai ser o palestrante. O Alberto, ele é médico neurofisiologista, neurofisiologista, trabalha com monitorização intraoperatória há 22 anos, né? Teve sua formação na Alemanha, depois trabalhou bastante tempo na Rede Sara, e hoje tem o seu próprio serviço em Brasília, né? Cujo nome é Clínica Estela. E a Raquel vai ser a moderadora. Raquel, também neurofisiologista, com bastante expertise em monitorização intraoperatória, em coluna e crânio. Raquel é de BH, e ela vai ser a moderadora. Então, está aberto a sala, né? Está aberto a palestra, mas a gente queria fazer uma dinâmica rápida aqui, e Raquel vai apresentar essa dinâmica a partir de então. Boa aula a todos. Boa noite a todos. A Karina sugeriu, e eu achei ótima a sugestão de cada um se apresentar, porque somos estamos num número pequeno, para a gente conhecer quem está aqui. Podia todo mundo abrir o vídeo e falar o nome para a gente conhecer. O que vocês acham? Vamos lá? Quem vai ser o primeiro? Ok, meu nome é Sandra, sou secretária da Sociedade de Neurofisiologia Clínica. Boa noite a todos. Boa noite, Sandra. Boa noite, Sandra. Bem, como palestrante, sou Alberto, sou de Brasília. Conforme a Karina falou, já tem um pouquinho de caminho de estrada aí na monitoração, mas estou sempre aprendendo coisas novas. Fernando Giacomini, sou de Passo Fundo. Tá bom. Fernando, você não quer abrir seu vídeo para a gente ver você? Aê! Muito bom. Eu sou Soraya. Vamos, gente, quem mais? Eu sou Soraya. Sou neurofisiologista, formação em Brasília. Doutor José Alberto foi meu preceptor. E fiz fellow com a doutora Silvia. Estou em Salvador. Ótimo. Dia 5 estou aí. Ah, legal. Quem mais? Eu estou meio envergonhado. Meu nome é Ricardo Ferreira. Eu adoro essas palestras aqui e estou adorando estar hoje com a Raquelzinha moderando, o Alberto, que é um conhecido de longa data nosso. Só queria fazer um adendo aqui, não posso cometer essa injustiça. Muito do que sei de neuromonitorização aprendi com o professor Ricardo. Muito obrigado, Ricardo. Um abraço aqui de Passo Fundo. Mais alguém vai se manifestar, gente? Seria legal que todos falassem. Sou Rafael, sou de... Olá. Rafael primeiro, vai. Sou Rafael, sou de Porto Alegre. Eu faço atualmente o Fellow de Monitorização junto ao Dr. Carlo Marrone. Estou ingressando aí nessa área esse ano. Fiz anteriormente curso de formação em eletroneuromiografia. Muito bom. Eu sou a Rufina. Alberto foi meu R+, na eletroneuromiografia, então nos conhecemos desde a época de residência em Ribeirão Preto. Eu também fiz o Fellow de monitoração com o Dr. Ricardo Ferreira, e eu sou aqui de Vitória, onde eu trabalho na eletroneuromiografia e na monitoração intraoperatória. Marrone, você é presente?
Tchau. Oi, Os gente. idosos não adianta se apresentar, Vanise, de Manaus. Oi, Vanise. Eu não acredito que seja a Vanise, não enxergo ela. Estou aqui. Ah, bom, agora tá, agora eu consegui ver. Aí, pessoal, tudo bom? Boa noite. Mais alguém, gente? Boa noite. Tudo bem? Eu sou a Patrícia, sou neurologista, neurofisiologista, trabalho na equipe do professor Ricardo e trabalho em Ribeirão Preto, no Hospital das Clínicas. Eu queria fazer uma pergunta. Eu não sei, os caras falam tanto, mas eu não sei quem é esse Ricardo aí. Ele já se apresentou, você chegou depois. Mais alguém quer falar, gente, que não falou ainda? Senão nós vamos dar início. Eu posso Mais falar? alguém? Cris. Oi, Ei, Cris. boa noite, tudo bem? Bem. Eu sou Cristiane, moro em Curitiba, faço eletroneuromiografia e trabalho com monitoração. Eu fiz minha formação com o Dr. Ricardo Ferreira e com a doutora Maria Lúcia Mendonça. Isso. Denise, neurofisiologista daqui de São Paulo e na sociedade sou tesoureira agora, na atual gestão. Isso. Vou contar até 3. A Karina. Karina. Então vamos começar, né, gente? Quem queria falar já falou. Ou você quer falar, Marrone? Não, a Karina tá sem som lá, ela ia estar falando, ninguém está ouvindo. Ela está falando? Ah, tá. Eu sou Karina, sou de Brasília, trabalho com o Alberto. Alberto é meu sócio, é o meu consultor quando eu tenho minhas dificuldades. E também fiz um pequeno curso complementar com o Dr. Ricardo Ferreira. Tá? Foi quem me ensinou a fazer potencial evocado motor transcortical. Muito bem. Gente, então vamos começar. Todos são muito bem-vindos, né? Mais uma aula de educação continuada da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia. E a aula hoje, nosso tema é monitorização nos implantes de marca-passo medular e radicular. Eu sou a Raquel, sou neurofisiologista em Belo Horizonte. Eu fiz monitoração com o Dr. Ricardo, meu eterno mestre e amigo, né? E eu vou ser moderadora da sessão. E gostaria de agradecer ao Dr. Alexandre Alamy, que é o presidente atual da Sociedade Brasileira, né, por manter essa iniciativa tão importante que iniciou nos tempos de isolamento e agregou e ainda tem agregado, né, conhecimento e experiência a todos que estão ouvindo. Todo mundo já está familiarizado com essa modalidade de aulas online, mas é importante nos atentarmos para algumas observações que permitam um bom funcionamento do evento, né? Todos, com exceção dos palestrantes e moderadores, devem manter os microfones e as câmeras desligadas durante toda a reunião. As perguntas serão respondidas no final da apresentação e devem ser mandadas por escrito no chat ao longo da duração da aula. Eu irei lê-las em voz alta no momento adequado e por ordem de envio, ok? Eu agradeço a compreensão e vamos voltar a nossa atenção agora para o nosso convidado, que é o Dr. José Alberto Sobrinho, e que ele é neurologista, neurofisiologista clínico em Brasília, um dos pioneiros da monitoração no Brasil, atua na área desde o ano 2000, e é um grande companheiro de viagem. Bom, Dr. José Alberto, é um prazer tê-lo conosco, e fique à vontade. Ok, agradeço a todos a presença, agradeço a Raquel, principalmente pelas viagens que a gente vai fazer também. Eu só vou pedir licença, antes de começar a aula sobre os implantes, em prestar uma pequena homenagem a um amigo nosso, ao Dr. Carlos Eduardo Barbieri, que faleceu recentemente. E, para tanto, eu gostaria de ler uma homenagem que foi feita pelo próprio filho, e que foi muito interessante, porque ele dá uma dimensão não apenas do profissional que o Barbieri foi, mas também da pessoa, da humanidade dele. O Dr. Barbieri, o Carlos Eduardo Barbieri, ele nasceu em Limeira, no dia 4 de julho de 55, e veio de uma família muito humilde. O seu pai, Dionísio Barbieri, era motorista de ambulância do INSS, e sua mãe, Cleonice Sack, dona de casa. Eles cuidaram de 6 filhos e propiciaram, mesmo assim, que Carlos Eduardo Barbieri graduasse em medicina na Universidade Estadual de Campinas, em 1981.
Tempos depois, na mesma instituição, especializa-se em neurologia e neurocirurgia. Estudioso incessante, ele ampliou seus conhecimentos no Brasil, na Alemanha e nos Estados Unidos, acumulando títulos em neurofisiologia e termografia. Foi o pioneiro em eletroneuromiografia e polissono em Limeira, onde permaneceu como único neurofisiologista da cidade, sempre buscando estar atualizado para oferecer excelência em seus serviços e ajudar o paciente com diagnósticos precisos. Dedicou-se integralmente por mais de 20 anos à monitoração intraoperatória, juntamente com seu colega Dr. Ricardo Ferreira, acumulando uma enorme casuística nacional. Um trabalhador e pensador obstinado, um inventor e desenvolvedor, fundou em 2009, juntamente com seu filho Eduardo, o que escreve essas mensagens, a empresa Task Medical, contribuindo para a criação de soluções de alta tecnologia na área de neurofisiologia, consoante era desafiado cotidianamente. Aficionado por música desde cedo e autodidata, lecionou aula de flauta na sua mocidade, regiu o coral da igreja e tocava piano por diletantismo. O seu compositor favorito era Bach, do qual nós ouvimos agora uma partita. Contudo, diferente de Roberto de Regina e Philippe Herreweg, ele não abandonou sua paixão pela medicina. Além do centro cirúrgico, um dos lugares que mais gostava de estar era em sua casa, com a sua família, um sítio tranquilo na cidade de Limeira, no qual partilhava a companhia mútua junto às suas árvores de lei e aos cavalos quarto de milha. Procurou sua vida pessoal e profissional na permanência do caráter íntegro e temente a Deus, cujas bondades e humanidade eram notadas por onde passava. Ele deixa com saudades sua esposa, Marta Veríssimo Barbieri, seus filhos Carolina, Eduardo e Bruna, e suas netas, Maria Luísa, Nalu e Emma. Em nome de vários colegas da neurofisiologia, agradecemos também ao Dr. Carlos Eduardo Barbieri a sua grande participação e ao profissional que ele sempre nos mostrou ser. Para ele, então, agradeço muito. Comecemos, então. Ao tema de hoje, que será sobre a monitoração dos implantes e neuromoduladores medulares radiculares. Bem, o foco será sobre o que são esses implantes medulares, quais são as técnicas e quais são as indicações, de uma forma bastante sucinta, porque o nosso foco será sobre a monitoração, quais as técnicas utilizar e quando eles podem oferecer alguma contribuição para essa modalidade cirúrgica. Conheceremos também os limites técnicos e teceremos algumas considerações sobre o futuro desse próximo campo que está sendo aberto. Por mais que a gente pense que os implantes são recentes, na verdade, a sua disposição começa no meio do século passado, sendo que um dos seus pioneiros foi o professor Dr. José Delgado, um neurologista de Madrid, que teve que formar 2 vezes, porque ele era contra Franco, né, e ele teve que, então, refazer o curso de medicina, mas ele teve a oportunidade de descobrir os manuscritos de Ramon Cajal, e com isso ele se interessou bastante sobre a questão de como fazer a transição entre a anatomia e histologia com a fisiologia. Para o que nós vamos tratar sobre hoje, a primeira publicação que se deu foi em 1955, quando ele fez uma correlação entre implantes e estimuladores relacionados com a topografia e com a anatomia associada à dor, né, no trabalho publicado na Journal of Neurophysiology. Somente 10 anos depois desse trabalho que ele colocou, desse pioneirismo, nós conseguimos fazer um link com a aplicação clínica, que foi feita pelo Dr. Clyde Norman Chile, isso na Universidade de Duke,
no qual ele fez a colocação de implantes na região cutânea para fazer a modulação, para o primeiro tratamento de avaliação para a dor. Mas o que são, então, esses neuroestimuladores, esses neuromoduladores? Por definição, eles são artefatos eletromagnéticos de qualquer natureza que estimulam e modulam a função das estruturas neurais. Pode ser colocado tanto na região, em qualquer parte do sistema nervoso central ou periférico, do encéfalo aos seus nervos. E, em geral, possuem canais multipolares. A disposição desses neuromoduladores pode ser na região da pele, dos transcutâneos, ou diretamente justapostos às estruturas mais profundas. O que é mais feito atualmente é em relação à medula, gânglios dorsais e raízes. Para a aula de hoje, nós iremos atentar particularmente à questão da dor crônica ou dor disfuncional, que são dores por mais de 3 meses, ou contínua ou intermitente, né, que se prolongam muito mais do que o fator que o desencadeia e não tem nenhuma função fisiológica, que é a função da dor de proteção. Fazer uma pequena revisão da fisiopatologia de uma forma bastante sucinta. Sabemos, então, que as vias sensitivas entram pela região da dorsal, tá, onde vão se fazer a conexão com o segundo neurônio do trato espinotalâmico, nas lâminas de 1 a 7. Nessas mesmas zonas, nós temos a questão da modulação que se dá na medula, que é a chamada teoria da comporta, em que a modulação da dor nessas zonas de entrada se dá pela estimulação através de mecanorreceptores de interneurônios que liberam encefalina e antagonizam a substância P, que é liberada pelos nociceptores para estimular o segundo neurônio. Então, é essa zona aqui que nós iremos tratar sobre as questões das vias de modulação. Não apenas na via central, da via da medula, mas também nas Alberto, desculpa, eu não estou conseguindo, não sei se os slides não estão passando, Alberto. Não estão? Parou em neuromoduladores, definição e dor disfuncional, pelo menos para mim. Agora sim, agora sim. Ok? Fisiopatologia da dor agora. A modulação supramedular? Não. Teoria da comporta, está aqui. Eu estou tendo um delay, então. Deve estar. Ok? Fisiopatologia da dor. Teoria da comporta. Vou tentar reiniciar aqui. Modulação supramedular agora aparece. Pronto, ok. É esse que nós paramos, então, Marrone. Tá. Bem, então, além da modulação na região medular, existiam outras que eu iria citar, que é a região dos núcleos da RAF, o gigante celular, o núcleo magno celular. Também temos os núcleos talâmicos, que fazem liberações da endorfina, dinofina e noradrenalina, e fazendo uma diminuição da transmissão na região medular, para as vias descendentes, enquanto que há outros moduladores também que são excitatórios, que liberam a serotonina. Isso é uma ação talâmica e medular. Ok, mas para nós, na atuação dos estimuladores, nós iremos tratar agora sobre a região da coluna, da medula, onde ficam a coluna dorsal, a região do gânglio dorsal, as raízes, e um pouco sobre a questão dos nervos. Esse será o nosso foco dessa aula. É importante citar que, para a neuroestimulação, nós temos muitas variáveis que podem influir no resultado final, do resultado para o controle dessa dor. Uma delas é a variável anatômica. Tá? A distância que você coloca o neuroestimulador dessas estruturas influenciam muito se você vai ter uma dinâmica de melhor ação ou não. Por exemplo, na região cervical, na intumescência cervical, nós temos uma proximidade muito maior da medula para a região epidural. E com isso, você tem um resultado muito mais fácil de ser obtido do que em outras regiões, como na região torácica. Tá?
No entanto, há outras variáveis, entre elas, impedância. Tá? Essas são as chamadas variáveis elétricas. De acordo a onde você dispor esses estimuladores, você vai apresentar impedâncias diferentes e vai ser necessário você utilizar mais ou menos intensidade de cargas. Isso vai resultar no final em se vai ser mais suportável ou não para o paciente. Voltando. A questão também sobre a mobilidade da região. Quanto mais móvel for a estrutura ou mais susceptível ao movimento, mais chance desse estimulador ser deslocado e perder a sua função. Então, na região da medula, se você for colocar um estimulador na região epidural, as regiões torácicas são as mais estáveis, que não tem tanto movimento, diferente da região cervical e da região lombar. Por outro lado, se você colocar na região periférica, como pele, a chance dele se deslocar é muito mais intensa do que você colocar numa região mais próxima e mais estável, como um espaço epidural. O modo de estímulo. Nós temos dois tipos. O tônico, que é contínuo, é uma frequência contínua, sem intervalo sem nenhum intervalo entre a estimulação. Então, o paciente recebe a estimulação continuamente. Ou ela pode vir também como rajadas. E essas rajadas podem ser de baixa frequência, de 20 até 40 Hz, ou de altíssima frequência, acima de 10.000 Hz. A frequência de 5.000 Hz, embora seja descrita, tem trabalhos que são contraditórios. Ninguém sabe se é porque ele não é suficiente, ou, como nós veremos adiante, que há uma outra possibilidade de explicação, que é frequência dependente. E, por fim, uma das grandes variáveis, é a tolerabilidade do paciente em relação a esses estímulos. Tá? É mais suportável suportar as rajadas de baixa frequência do que de alta frequência. Mas isso é uma variável que depende de cada indivíduo. Alguns não suportam nenhuma nem outra, outros preferem as de elevada frequência. Bem, apenas para demonstrar, esse é a disposição dos neuromoduladores percutâneos, que não serão o nosso foco. Por quê? Porque os estimuladores percutâneos, o paciente faz acordado. Não precisa da neurofisiologia, da monitoração, para fazer uma avaliação de onde está percebendo esses estímulos. A monitoração ela é útil quando o paciente está anestesiado, ou que realmente não coopera. E nesse caso, então, será utilizado nos casos em que você faz o acesso para as raízes, nesse caso, uma via anterógrada, ou nessa forma retrógrada, em que você está colocando próximo à região das raízes. Aqui, eu não encontrei e eu não tive nenhum paciente que tenha feito estimulação do gânglio dorsal, mas aqui é a ilustração de onde deveria ficar esse estimulador. O que é mais comum entre nós é a colocação de moduladores epidurais, seguindo aquela mesma regra do cátodo, anodo, cátodo, para fazer a estimulação das regiões, tanto das colunas posteriores, dorsais, raízes e também na região dos gânglios. As indicações para o uso dos neuromoduladores são todas aquelas dores crônicas, e no caso, a dor disfuncional do tronco e membro, e atualmente nós estamos muito vendo a síndrome de dor lombar pós-cirúrgica, que nós sabemos que teve uma década que foi colocado muitos parafusos e que agora os pacientes estão apresentando muitas dores. Né? A síndrome de dor complexo regional, né, com ou sem fatores desencadeantes, as dores neuropáticas, embora tenham colocado a infecciosa pós-herpética, a mais comum, na verdade, é a metabólica, da diabetes, mas existem outras, como da inflamatória, cistite intersticial, que é uma das piores dores, e vasculares. A angina refratária, né, aquela que, feito o cateterismo, feita a correção da região em que você tem um baixo fluxo sanguíneo, mesmo assim o paciente apresenta dores. E essa é uma das indicações, aliás, uma das primeiras indicações para o uso dos moduladores. Há outras formas de modulação, mas que não serão tratadas, que é em relação ao tratamento de espasticidade e da incontinência vesical. É importante citar que, para fazer a colocação desses neuromoduladores,
é necessário que o paciente tenha uma coluna compatível, ou seja, pacientes com dissafismo ou que possuem uma grande quantidade de fibrose ou que possuem uma deformidade muito grande, eles não são pacientes indicados para a modulação. Tá? Pode ser feito? Pode, mas as chances de insucesso são maiores. Bem, aqui o exame que foi feito recentemente conosco, quais são os parâmetros que foram utilizados? Bem, primeiro, você faz a estimulação ou com pulso monofásico ou bifásico. Tá? Qual é o mais indicado? Independe. O que for que o aparelho, o que for que a empresa oferecer, todos eles são úteis. A duração varia de 200 a 500 milissegundos. Tá? Em geral, eles começam um pouco menos, em torno de 100, e vão aumentando essa duração. A intensidade do estímulo é de 3 a 10. Essa intensidade Delay é para de novo, fazer... querido. Delay Perdão? de novo. Delay de novo. Ok. Os slides parou no gânglio ali, na figura do gânglio. Agora foi. Indicações. Bom. Ok. Agora apareceu a figura com positivo, negativo, positivo. E agora? Já tem a do paciente disposto com Não. Ainda não. E agora? Não. Agora Apareceu? sim. Sim, Ok. parâmetros. Perfeito. Então, eu já tinha falado dos pulsos, da duração, a intensidade. É interessante notar que essa intensidade de 3 a 10 miliamperes é a intensidade de teste, não é a intensidade que vai ser, que o paciente irá receber durante o seu tratamento. Eles utilizam isso para a gente fazer a localização ou para fazer a determinação da topografia de onde estão esses eletrodos. Né? E costumamos utilizar a frequência de 20 a 40 Hz. Nós não usamos, pelo menos aqui em Brasília, frequências elevadas de 10 mil Hz. Bem, agora vai entrar a questão da monitoração neurofisiológica, no qual nós vamos dizer para o cirurgião aonde estão esses eletrodos. Se eles estão na área que se pretende fazer o tratamento. A primeira coisa, então, da monitoração, a primeira aplicação dela é identificar a estrutura. Né? Se é o nervo, se é a raiz, ou se é a região da coluna, da zona posterior da coluna. Tá? É uma das principais indicações. Segundo, determinar quando se faz o estímulo, para que região somaestésica está indo. Por quê? O conceito da neuromodulação não é abolir a dor. Ele não faz essa abolição. Na verdade, ele faz uma somação de uma outra sensibilidade, né? A sensibilidade vibratória, e com isso você faz uma interposição da área da dor com a área de parestesia. Se essas áreas se coincidem, há uma chance muito grande de você estar modulando a via na região com a teoria da comporta. Então, para isso, para sabermos essa localização dessa área, nós utilizamos, então, uma identificação de raiz ou nervo, e, para tanto, usamos a eletroneuromiografia. Já para o mapeamento da região dorsal, nós veremos, tanto da região do gânglio dorsal como da coluna dorsal, se o estímulo está produzindo alguma modificação dessas respostas. Isso é muito interessante, porque nós vamos ver que essas modificações podem ser tanto excitatórias como inibitórias. Né? Para isso, usamos os potenciais avocados somatosensitivo e o potencial avocado motor. Marrone, você está vendo agora o próximo? Esse daqui vai ser interessante. Só está na aplicação de monitorização neurofisiológica ainda. Não passou para o outro. Vamos lá. Esse daqui é a parte mais legal que tem. Chegou? Agora sim. Agora sim. Ok. Então, nós vamos ver como nós fazemos, então, com a eletroneuromiografia, essa localização de raízes. Vamos começar aqui em cima, né, com uma frequência de 12 Hz, abaixo ainda da frequência de tratamento. E observem que o que se pretendia era a colocação de respostas na região
T6 e T7. Aqui nós vemos o estímulo do modulador. Você não vê a questão da raiz. E logo depois você vê um pequeno enditamento, que se torna maior. Aqui eu posso definir com o colega, sim, você está fazendo estimulação na área que você pretende fazer a parestesia. Tá? O mesmo vai ocorrer aqui. Já uma frequência maior, de 16 Hz, nós vamos ver primeiro o artefato do estímulo, aparecendo na região em que ele está colocado, na região torácica. Tá? Vocês começam a ver aqui alguma coisa aparecendo. E realmente é isso daqui, esses pequenos enditamentos. Mas não é essa região que ele pretende. Ele quer na região de S1. Então, o que se pretende é que haja uma contração muscular nisso daqui. Ele vai aumentar a frequência, a intensidade do estímulo. Atentem nessa região, poxa. Você começa a ver, talvez, um esboço do que está acontecendo e realmente aparece. Aqui está a área que se pretende estimular. Trancou. Travou? Travou. Está travado. Vamos lá. Vou voltar de novo. Conseguem ver agora? Sim. Ok. Atenta, então, nessa região embaixo, inferior. Aqui é o gastrocnêmio. Não sei se eu vou conseguir apressar. Pronto. Aqui o artefato de estímulo, que eu tinha falado. E fique atento para o aparecimento aqui da resposta motora. Quando aparece a resposta motora, você pode dizer, sim, está estimulando a raiz, a região que eu pretendo fazer a sobreposição parestésica. Começando agora, em pequena, muito discreta, e ele começa a se tornar cada vez mais intenso, pronto, consigo definir para ele. Você está estimulando a região de S1, ele fica extremamente satisfeito, e nós passamos para a segunda parte. Ok. Vamos falar do potencial evocado somossensitivo. Está nessa página, todo mundo? Não, está travado. Agora sim. Ok. Deu. Então tá, vou voltar, quando acontecer isso, eu volto e retorno de novo a página. Bem, já o potencial evocado somossensitivo, nós fazemos um mapeamento da zona de entrada desses estímulos. Fazemos a disposição, se for nos membros inferiores, em CZ, FPZ, e se for nos membros superiores, a mesma disposição que fazemos para os potenciais evocados durante a monitoração. Não há segredo quanto a isso. O segredo é o que ocorre quando você faz a sobreposição do seu estímulo e quando você liga o neuromodulador. Tá? Quando você faz isso, o que nós percebemos é isso, a redução da captação da onda, da amplitude da onda cortical. Isso tanto quando fizemos a estimulação com 40 Hz, esse daqui, o verde, é o nosso basal, né? Esse aqui nós fazemos sempre antes para ver se a disposição está bem feita, e depois ele liga o estimulador. Tá? E você vê essa redução. O mesmo aconteceu com uma frequência de 20 Hz. Nós temos o basal, e quando se faz o uso do neuromodulador, a amplitude baixa. Por que essa amplitude baixa? Bem, não há uma teoria ainda definida sobre isso. Tá? As hipóteses que eu aventei dessa redução dessas amplitudes é que se deve a algum fenômeno inibitório na região medular. Qual? Ou é uma estimulação de interneurônios que estão relacionados com essas vias inibitórias na transmissão do potencial, e nesse caso nós estamos falando do potencial do somossensitivo, não é da dor, tá? Ou seria uma possibilidade de colisão ou hiperpolarização. O que é estranho na possibilidade de ser colisão ou hiperpolarização? Bem, o estímulo ele é tanto orto quanto antidrômico. Então, se você faz a estimulação na medula, você deveria ter também uma captação até aumentada na região cortical. Mas não é isso que acontece. Será que a questão da frequência, a questão desse estímulo de alta frequência, de frequências aumentadas, faz uma redução dos números de células ativadas por um mecanismo autorregulatório?
eu deixo isso em aberto, porque realmente não consegui ter uma definição. Vemos aqui, por exemplo, aqui fica bem mais evidente, que quando apareceu... Alberto, licença, você mostrou algum filme do teste de colisão? Não. Aqui não. Eu não consegui ver o filme, porque ele só grava a resposta já feita. Não, tudo bem. É porque fiquei em dúvida também. Entende? Por quê? Porque, às vezes, também a questão é se isso é colisão realmente que acontece, ou se é uma hiperpolarização. Por quê? A colisão, você vai para a região periférica. E na região central, você estaria fazendo uma atividade sinérgica, né, de despolarização. E, no entanto, a amplitude cai. Então, será que não está acontecendo, na verdade, a hiperpolarização dessas células da região medular, quando você faz o uso do modulador? É uma pergunta. Porque, normalmente, ainda não tem ainda respostas definidas. Né? Aqui, eu vou mostrar um dos motivos para isso. Vemos aqui, claramente, aqui o artefato do estímulo do neuromodulador, com a frequência, um pico aparecendo em torno de 25. Desculpa. Eu acho que tu vai ter que, cada slide tem que descer e subir de novo. E aí, voltou? Apareceu? Ainda não. Não. Roberto, deixa eu te dar uma solução. Apresenta ele, não nesse modo de apresentação, apresenta ele pequenininho assim. Só tenta aumentar a tela dele aí, mas apresenta assim pequenininho. Quer ver? Tira aqueles slidezinhos pequenininhos lá. Isso, Alberto. Boa. Agora tu já pode apresentar assim. Tira aqueles slides menores lá, puxa para o canto, que fica uma tela grande lá. Pronto, agora vai matar a pau. Pronto. Pronto, boa ideia. Ok, vamos lá. Estava falando, então, sobre a questão dessa hiperpolarização, do mecanismo. Aqui nós vemos o que acontece quando você faz a estimulação medular. Você tem um artefato cortical sendo captado. E, mesmo assim, você não vê uma redução. Aqui seria o nosso basal, e aqui a região que seria após a estimulação com 40 Hz. Você não viu, nós não vimos, nesse caso, na disposição desses eletrodos, nenhuma alteração cortical. É a mesma disposição, era o mesmo paciente, e, no entanto, não houve modificação. Tá? Aqui, nessa imagem, não houve nenhuma modificação. Sequer, você vê talvez um pequeno adentamento aqui do artefato do modulador, mas nada foi alterado na captação cortical. Tá? Se a gente for dizer ao colega, ao cirurgião, qual a melhor indicação para ele, era anterior. Se essa não altera nada, então possivelmente ela deve estar fazendo alguma estimulação de alguma outra via, mas que não está tendo uma repercussão suficiente da medula. E por que eu posso dizer isso? Vamos à segunda parte. Porque para você fazer uma estimulação funcional para o tratamento da dor, é necessário você considerar os vetores desse estimulador. De onde estão indo, para onde estão indo esses elétrons, quando você faz a interposição do neuromodulador. Um trabalho experimental feito em 2021, fazendo uma correlação da ressonância funcional com as áreas de estimulação cortical, mostra que, na região medular, a estimulação crânio-caudal tem uma maior, que é essa daqui, tem uma maior área de ativação do que a região caldo-cranial. E as regiões transversas, a transversal, tem uma topografia mais de lateralização. Então, quando aqueles eletrodos são acionados e que são colocados os pares 3-1, 4-2 e assim por diante, 4+, 3-, 2+, de acordo com o vetor, você pode ter ou não uma alteração das respostas da região posterior, da captação dos potenciais sensitivos. Vimos também que a frequência nesse trabalho demonstra muito bem que em frequências de 20 a 80, isso no campo longo, certo? Tem uma resposta positiva muito maior do que frequências maiores, de 160. E que depois, com 640, volta novamente a ter um aumento da área de estimulação cortical.
que é representada nessa região dos óxidos. E isso é compatível com o que nós vimos anteriormente, empiricamente, e pacientes com frequências de 20 a 40 e acima de 10.000 Hz têm uma boa resposta de modulação, enquanto pacientes em zonas intermediárias, incluindo 5.000 Hz, não têm uma resposta tão adequada assim. Então, será que há uma redução de neurônios ativados frequência dependente, que seria uma hiperpolarização? Será que há uma ativação de áreas corticais regulatórias próximas, que não apenas as áreas somestésicas primárias? Bem, cabe a gente agora pensar e talvez fazer uma investigação sobre isso, porque empiricamente nós estamos apenas fazendo a correlação dos que nós observamos. Já que, com o potencial evocado motor, nós temos a ativação de miótomos. Não é tão específico quanto a região da eletroneuromiografia. No entanto, espero que vocês consigam ver aqui. Esse daqui é o basal. E quando se aciona o neuromodulador, você aumenta a resposta motora. E isso é muito interessante, porque é específico a uma região da medula. Eu não estou fazendo estimulação, quando faço a colocação do neuromodulador, eu não faço uma estimulação de todos os miótomos. É uma região específica. Nesse caso, L5, você tem um aumento, e já a região de L4, que em termos da medula não é tão distante assim, você vê que não houve nenhuma modificação. Aqui, acho que o próximo eu vou ter que fazer em tela cheia para mostrar uma coisa. Bem, então, essa amplitude aumentada no potencial evocado motor, que foi uma dúvida inicial da gente, esperávamos que se fosse uma técnica de colisão ele diminuísse, pode estar relacionado com fenômenos de excitação similar, talvez, ao reflexo H. E isso é interessante também dizer que a localização dessa área é consoante a raiz que você deseja. Onde tem a maior resposta é onde você tem a melhor estimulação para aquela região. Aqui nós vemos o mesmo fenômeno ocorrendo, agora em L5 à esquerda, né? Você vê o basal e com a estimulação, o aumento da amplitude, né? E em relação à região de S1 próxima, você não vê um aumento tão importante assim. Há talvez um pequeno aumento aqui, mas em termos de amplitudes, é muito próximo. Será que essa área de facilitação limitada está relacionada com inibição das vias descendentes ou a estimulação das células de Henschel, que favorecem a contração muscular, ou concomitantemente também, inibição dos interneurônios 1A? É algo a ser definido. O que nós observamos é que, com o potencial evocado motor, você vê um aumento das amplitudes, diferente do potencial sensitivo. Eu vou abrir aqui, porque tem uma outra slide que vai ficar escondido, que é esse daqui. Daquele lado era o esquerdo, e o que nós estamos vendo é o lado direito. O lado direito não sofre nenhuma alteração. Você vê que é algo muito específico, embora o estimulador, na posição que ele coloque, que é colocado, atinja os dois lados. A que se deve isso? Muito provavelmente a questão vetorial. Bem, limites das técnicas. Em primeiro lugar, se você realiza a monitoração corretamente, mas não detecta nenhuma alteração das respostas, isso não implica que haverá um insucesso do neuromodulador. O paciente acordado pode referir a parestesia na área esperada, né, embora você não tenha detectado no seu exame. Há uma possibilidade também que a região que você conseguiu definir para o neurocirurgião, dizendo essa está bem colocada, está bem posicionada, não corresponde à área que se pretende produzir a parestesia, a dormência, né? Nesse caso, seria também um fenômeno de insucesso. Tá? Nós não temos ainda, eu não tenho experiência, e eu não vi na literatura, como se pode fazer a monitoração e qual o papel que ela tem em termos de outras modulações, como motoras, no caso, nos geradores de movimento da marcha, ou na redução da espasticidade. Isso eu não encontrei e não utilizamos aqui em Brasília, pelo menos até o momento. Mas,
Considerando já que nós estamos falando sobre modulações, sobre interferência do sistema biológico, desde a década de 60, já estamos vendo algumas considerações a respeito. Primeiro, José Delgado, em 69, no seu livro do Controle Físico da Mente, diz: o indivíduo não tem defesa contra o controle da manipulação da sua mente. As novas soluções são necessárias para civilizar nossa psique. Por que disso? Porque controlar a mente humana não é uma questão da biologia, ou da medicina, ou da neurociência. É um diálogo entre todas as ciências sociais e biológicas. Elliot Wallenstein, sobre o controle da mente, diz que a tecnologia de estimulação cerebral deve ser examinada em outros contextos, além da remota possibilidade de usar para controle de indivíduos. Nós, até o momento, falamos sobre dor, mas qualquer modulador, nós não sabemos como está interferindo em outras áreas corticais. Tá? E ele cita isso de uma forma muito clara. Nós teremos grave problema se o número de pessoas influentes, políticas, religiosas, ou qualquer que seja, se convencerem que violência é principalmente um problema de doença cerebral em vez de doença social. Nós estamos vivendo já uma pré-frenologia moderna, em que nós achamos que o cérebro é organizado com áreas positivas e negativas. Mas, na verdade, nós não podemos deixar de desintegrar um homem e imaginar que são áreas isoladas, porque isso pode suprimir quem é a personalidade realmente do homem. Para tanto, temos recomendações absolutas para todas o que nós estamos fazendo, tanto da neuroestimulação, como na neuroimagem, com a questão da ressonância funcional, e os neuroexames também, entre os quais o mais possível de ser incluído nisso seria o eletroencefalo. Nós não podemos deixar de considerar que haja outros membros, além de médicos e de pesquisadores, nos procedimentos. Devemos sempre garantir aos indivíduos que haja uma preservação dos seus direitos. Né? As informações que nós obtemos, tanto de qualquer modalidade, é sigilosa para o indivíduo. Eu vou explicar isso um pouquinho mais adiante. Nós temos que propor, e o paciente tem que estar ciente de qual é a indicação e qual a vantagem desses procedimentos de neuromodulação. E informar se é um benefício definido, e nós temos para a dor 50 anos já de experiência, e podemos dizer isso, ou se é de caráter experimental, como nos casos mais recentes da marcha. Todos os dados colhidos são sigilosos e pessoais. Lembrando que, atualmente, nós vemos vários grupos e várias tendências em considerar associações das pessoas de acordo com as suas respostas, ou emocionais, ou psicológicas. E os neuroestimuladores e a neuroimagem podem ser utilizados para isso. É uma questão ética, nós considerarmos que não podemos partilhar as informações que colhemos dos indivíduos para ninguém. Isso pertence a ele e nós estamos na intimidade maior, que é a função biológica da estrutura que faz com que ele seja o que ele é, o encéfalo. Para concluir, podemos dizer que o uso dos implantes, a neuromodulação, já tem indicações bastante estabelecidas para a dor e algumas condições específicas de marcha e de espasticidade. A monitoração nos pacientes que estão anestesiados oferece um auxílio na localização de estruturas, embora saibamos que não seja, possa haver alguma falha nessa comunicação quando o paciente estiver desperto, e faz a avaliação das respostas aos estimuladores, aos implantes de estimuladores. Os métodos de eletroneuromiografia potencial evocado, sômoro sensitivo e potencial evocado motor são complementares. Você pode usar um ou outro, mas o conjunto deles oferece uma maior gama de localizar a região para o neurocirurgião. E já os futuros empregos da monitoração poderão advir quando associarmos melhor a função e a imagem anatômica. É apenas isso que eu gostaria de dizer. Estamos abertos, então, às perguntas.
É incrível, Alberto. Excelente aula, viu? Obrigado pelas palavras. Foi muito relevante. Essa área que é uma área, eu considero uma área difícil. É uma monitoração que eu não acho muito fácil de fazer. E agora vamos começar com as perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, por favor, mande no chat. Se bem que, como nós estamos em poucas pessoas, eu acho que dá para levantar a mão aí na mãozinha aí do Zoom, e cada um faz a sua pergunta. Fica aberto. Alguém tem alguma pergunta? Dá para começar a aula de novo? Eu tenho uma pergunta. O Alberto, eu não tenho experiência em fazer potencial motor nesse tipo de cirurgia. Eu faço o sensitivo e eu faço a estimulação e vejo eletromiô livre. Que parâmetros de estimulação você usa? Você estimula os contatos do eletrodo, é isso? Não. Eu Você faço a estimula estimulação transcraniano, é isso? transcraniana, exatamente, a via descendente. Tá. E com o estimulador ligado, é isso? Como é que você Exatamente. consegue fazer a seletividade? É essa o grande lance. Tá. Nós não sabemos como é que essa seletividade ocorre. Ela ocorre. Eu demonstrei que realmente ocorre. Mas por que, quando você faz a estimulação em determinada área, o miótomo L5 é estimulado e S1 não? Muito provavelmente se dá por conta do vetor do neuromodulador. Ele potencializa ele favorece, ele faz como se fosse um aumento uma inibição das vias inibitórias e favorece naquele miótomo a contração muscular. Agora, por quê? Como isso se dá? A principal teoria que eu tenho é em relação ao vetor do estímulo. Por quê? Porque quando você faz a estimulação dos neuromoduladores, você vai testando os pares, 2 menos, 3 mais, 2 mais, 1 menos. E a partir desse momento, você tem a ativação muscular. Quando você faz o estímulo motor, você consegue contrair. E baseado na resposta, você sabe se está bem posicionado ou não. Se está naquela região próxima de L5, S1, L4, assim por diante. Quando tem maior amplitude. Ela tem que aparecer o potencial motor na minha região de interesse, é isso? Exatamente. A maior amplitude de lá corresponderá, então, ao melhor posicionamento. E deixar claro, você tem que alertar ao cirurgião. O estimulador que deu essa resposta é X com Y. Os outros, não. Tá certo. Obrigada. Muito obrigada. Alberto, muito obrigado. Essa parte realmente foi um pouco mais complicada para mim. Eu tinha entendido que eu faria o potencial evocado motor, como a gente faz em outras coisas também, né? Até aprendi com o Ricardo isso aí. Muitas vezes é para estimular, para termos medular, por exemplo, a espasticidade, para ver se não está tendo lesão ou alguma coisa assim, né? O motor lá de cima, né? Mas essa história de localizar realmente muito bacana. Agradeço essa informação, é muito bacana. Obrigado. Ok, só tem uma coisa, gente. Isso a gente tem que publicar. Porque não tem, não, viu? Experiência. Vamos fazer isso daí em conjunto, porque eu não encontrei nenhuma literatura relacionada com a monitoração usando potencial evocado motor. Isso não achamos. Pessoal, deixa eu manifestar aqui. Eu adorei a tua aula, né? Adorei a tua aula. Tu entrou com uma coisa nova, que eu fico muito feliz de ter apresentado. Eu gostaria de dar um briefing do que a gente faz na prática, que é um pouco diferente disso que tu fazes, e eu acho que é legal. A gente está num grupo e num ambiente de aprendizado de educação continuada, e a gente tem uma abordagem um pouquinho diferente. Então, como é que a gente faz? Geralmente, esses catéteres eles entram quando são para regiões de membros inferiores, para dores de membros inferiores, eles geralmente entram pelo espaço T8, T9, né?
Então, a gente trata isso como se fosse uma coluna, uma cirurgia de coluna que tem risco para a medula, porque vai ser feita uma laminectomia e vão passar um catéter ali. Catéter de multivias, às vezes, como o Alberto falou, até 5 vias tem catéteres, e eles têm seus diversos pontos de contato ali dentro deles, né? Então, Alberto, a gente buscou, eu sou muito pentelho para tornar prática a coisa, e eu busquei fazer o seguinte: determinar, primeiro de tudo, a linha média medular, né, do cordão posterior. E aí eu determino essa linha média do cordão posterior com eletromiografia de varredura livre, com o estímulo dado pelo gerador do aparelho. E aí eu determino por limiar de despolarização, lado esquerdo, lado direito, e eu determino se esse eletrodo está mais posicionado para a esquerda ou mais posicionado para a direita. Então, primeiro eu determino a linha média. E aí o que eu faço é, em eletrodos que têm mais do que uma coluna, eu pego o que eu chamo de cranial esquerdo, cranial direito, caudal esquerdo, caudal direito, para tentar ver de como está esse eletrodo na posição. Porque uma coisa é a posição anatômica, a coisa é a posição fisiológica. Então, primeiro de tudo, eu determino isso com um limiar de despolarização. A Denise perguntou, o que eu uso normalmente é a duração de 500 microsegundos ou de 500 microsegundos ou 0,5 milissegundos, e a frequência eu peço para eles colocarem no gerador de 50 ou 60 Hz. E aí vou subindo isso e vou vendo. A primeira coisa que aparece é o reto abdominal, que vai me mostrar aqueles 50 Hz aparecendo dos dois lados. Se estiver aparecendo de um lado só, é porque o catéter não está bem colocado dentro do gerador, né? E se aí aparece nos dois, eu sei que está estimulando. E aí, quando começar a aparecer do lado esquerdo ou do lado direito as primeiras respostas motoras, eu digo que eu determino, eu anoto esse limiar e depois eu comparo de um lado por outro. O limiar que for menor, eu sei que o catéter está mais para aquele lado, e o limiar que for maior, ao contrário. Então, primeiro isso. Depois do limiar, eu faço um spread. Eu peço para ele ir aumentando, aumentando, aumentando tudo e vendo toda a tela se preenchendo de sinais ou não, para ver até que miótomo eu alcancei. E com isso transpor, claro, para a porção sensitiva. Afinal de contas, a gente está estimulando em cima do cordão dorsal. Então eu faço isso para duas coisas: determinação da linha média e depois do spread. E de novo, uso o gerador deles e pego o gerador na caixa mesmo que vem e faço um desenho com o técnico. Eu pego, por exemplo, uso 2 anodos e 2 catodos à esquerda no cranial e mais 2 catodos e 2 anodos cranial direito, faço isso no caudal. Quando é um catéter de uma via só, aqueles redondinhos, eu pego 2 ou 3 polos em cima, 2 ou 3 polos embaixo. E aí eu consigo me orientar. Tu falaste da anestesia, a gente, logo que começaram com essas coisas de catéter, a gente logo combateu para fazer tudo com o paciente dormindo, porque primeiro era melhor para nós, porque a gente podia ajudar fazendo a monitoração e não se basear num paciente dizendo que está formigando aqui, está formigando lá, né? Então é melhor. E eu segui, o meu feeling foi seguir o que depois veio ser publicado na literatura pelo Jay Shields, que a eletromiografia de varredura livre com estímulo do gerador, ela é mais fidedigna para determinar a linha média do que propriamente a técnica de colisão. Então a técnica de colisão é uma coisa que eu não uso, a não ser que o cirurgião me enche o saco e peça para usar, aí eu uso. Quer dizer, tu tem um estímulo do gerador e tu joga o potencial evocado somatosensitivo pelo tibial e tu vai ver o zeramento dessa resposta na hora que colide, né? Mas só passei uma ideia do ponto de vista mais prático do que a gente faz, que é basicamente com a eletromiografia de varredura livre para determinar limiar, chegando à conclusão da linha média, depois o spread
aumentando a despolarização. A outra coisa que eu gostaria de salientar é que essas cirurgias, apesar de isso ser uma coisa muito comum, ela é muito perigosa, porque o espaço epidural não é um túnelzinho bonitinho, ele é cheio de aderências, às vezes cheio de bridas, então não é uma coisa que se põe o catéter e ele escorrega lá para dentro, ele é difícil. Às vezes ele tem varizes, tu tem varizes epidurais, e na hora de tu colocar esse catéter, tu faz um sangramento, o sangramento vira hematoma, hematoma comprime a medula, e tem casos de paraplegia e tetraplegia com catéter de neuromodulação. Isso pior ainda quando alguém te chamar para fazer um reposicionamento de catéter, porque daí aquele catéter está lá grudado em cima daquela dura, quando vai tracionar, sangra. Então, essas coisas que eu gostaria de chamar atenção, e eu uso potencial evocado motor, já que eu tenho potencial evocado motor lá, eu vou me atentar a fazer essa técnica que, para mim, que tu falasse, nada mais é do que a facilitação, né? O catéter do gerador provoca uma facilitação e a gente joga um potencial evocado motor transcortical. Basicamente era isso, desculpa me alongar, mas é que eu acho que a gente está num grupo aqui de vários colegas, que talvez alguns não tenham feito, então a técnica que eu passei é a maneira como eu vejo a colocação do catéter epidural. E ficar de olho, porque que realmente tem risco, assim como qualquer cirurgia que envolva uma laminectomia e a passagem do catéter. E a outra coisa que tem que ver, se a gente se atentar, e se a minha mão, essa aqui, fosse, deixa eu ver, aqui uma lâmina, né? E se eu for passar um catéter aqui, eu nunca vou conseguir passar o catéter como está entrando o meu dedo, né? E o catéter vem de cima para baixo. E ele não tem um ângulo para fazer. Então, na hora que ele vem de cima para baixo, ele sempre bate na dura. E ele bate na dura, primeiro de tudo, com um teste de catéter. E o teste de catéter, ele é mais grosso que o catéter. Então tem que prestar atenção no somato sensitivo nessa hora e prestar muita atenção também no motor. Geralmente esses pacientes, isso foi criado basicamente para backfail surgery, né? Que é a cirurgia de coluna que não deu certo. Então, muitas vezes, como o Alberto salientou muito bem, é muito legal prestar atenção nisso, esses pacientes já vêm com fibrose. Então, tudo isso que eu estava falando de espaço epidural, ainda pior. Alberto, muito obrigado, brilhaste como sempre. Copiei um monte de slide teu, roubei aqui, porque foi muito legal, e adorei que tenha dado uma atrasadinha, porque eu tinha tempo de fazer um control não sei o que aqui, e copiei. Muito obrigado, Albertão. Brilhou. Rufina agora. Rufina quer falar, gente. Tem uma pergunta para o Alberto. Alberto, parabéns, você sempre está na vanguarda. Muito boa a aula, adorei. É só uma dúvida, quando você vai fazer esse potencial evocado motor para pegar aquela facilitação, o seu setup do motor, você muda alguma coisa, assim, no sentido assim, a intensidade, o easy, você modifica alguma coisa nesse setup ou você simplesmente já usa o mesmo setup que você está acostumado para fazer uma monitoração espinal, por exemplo? É o mesmo parâmetro, Rufina. O que eu faço é tentar colocar sempre a estimulação direita e esquerda. Eu sempre faço uma inversão dessa polaridade para ver se eu consigo pegar mais uma hemimedula. Ah, entendi. Você só toma cuidado de olhar o estímulo normal e reverso com a hemimedula que você quer priorizar. O restante, você, por exemplo, você já trabalhou assim, modificando o easy e você observou se a facilitação aumentou? Porque às vezes a gente percebe muito isso no mapeamento cortical, né? Sim. Você só mudando o easy, você otimiza a resposta. Acho que assim, seria interessante assim, você tentar mudar o easy e ver se vai mudar se essa facilitação pode acentuar. Ai, adorei a aula, viu? Eu não tenho experiência. O cirurgião sênior da minha equipe foi para Brasília, ficou aí uma semana e viu essa monitoração. Ele não soube me falar quem monitorou e chegou aqui dizendo que ele vai começar a fazer e quer monitoração. Falei, ótimo, em Brasília eu tenho 2 amigos, Karina e Alberto, um dos 2 deve ter feito essa monitoração nesse curso aí que você fez. Muito obrigada, Alberto, parabéns. Okay. Só um detalhe, Rufina.
como a gente tem sempre o parâmetro inicial para comparar essa resposta do motor, deixa eu colocar ele aqui. Onde é que está aqui? Se eu fizer uma modificação do easy, da distância intercurso, pode ser que realmente pode ter um aumento, mas pode ser um novo parâmetro. Então, é bom que você mantenha o original. Se você conseguiu de um jeito, mantenha aquele. Porque aí você vai saber que, se tiver estimulação, não foi uma mudança do intervalo dos estímulos, mas sim esse outra estimulação. Entendi. Só uma consideração com a questão do Ricardo. Ricardo, ainda tenho dúvidas a respeito que seja colisão. Ainda tenho dúvida. Por quê? Uma colisão, você estaria bloqueando o estímulo vindo periférico, correto? Mas você está fazendo um estímulo na medula. E esses aparelhos, os neuromoduladores, eles fazem para os dois sentidos, antidrômico e ortodrômico. Então, será que realmente é colisão que acontece com o estímulo que você captava antes? Ou será que é uma modulação que ocorre naquela região? Isso precisaria ser visto. Albertinho, deixa eu te falar como é que eu abreviei isso. Eu não faço. Eu não faço. Sabe por quê? Não. Com a eletromiografia, tu mata a charada em 10 minutos. Olha, se demorar 10 minutos é muito. Então, assim, não faço. Aí o cirurgião me enche o saco, vou lá, preparo, faço. Mas não, eu acho que a eletromiografia mata a pau. Eu sou muito prático, vocês me conhecem. E assim, a gente tem feito isso. E lá em Brasília, eu tenho participado daquele curso do pessoal do Mônaco, que vai aí para fazer os cursos. Esse ano o curso foi transmitido só por virtual. E é o que a gente tem colocado na cabeça do cirurgião, é exatamente isso. Tirar essa história da collision technique. Desculpa, mas sou um cara bem mais simples, mais prático. Pelo que eu entendi, independente se é collision technique ou não, o que o Alberto quis colocar é que ele não sabe se é colisão. Aquilo que ele estava mostrando ali, né? Certo? Não é bem a técnica de colisão mesmo que foi preconizada, pelo menos pelo que eu entendi. Alberto, por favor, me esclarece a minha ignorância aqui. Põe aquele slide de novo ali do MAP, por favor. Qual? Do MAP, do motor. Esse... Não, esse é da eletromiografia. Esse daqui. É esse aí. Tá, deixa eu entender uma coisa, é que eu não consigo enxergar direito daqui. Nós temos ali um estímulo, deve ter uns 6, 7 estímulos ali, mais ou menos, né? Um MAP, né? Isso, né? Aquelas linhas todas lá, quais são os músculos que tu tá vendo? Tá. Desse aqui eu só deixei o que foi positivo, para mostrar que mas tu tá estimulando, por favor, eu quero entender, realmente eu não consigo entender. Tu tá estimulando transcraniano, certo? Tá, C3, C4, C4, C3, ou se tu quiser fazer hemisférica. Bom, tá bom. Ou C2, como tu quiser. Tá, mas por que não aparecem os outros potenciais ali? Não, ok. É porque quando eu coloco nesse aparelho para fazer a imagem, ele vai pegando de músculo por músculo. E não coloca o conjunto de todos os músculos. Esse é um músculo só, então. Esse daqui de cima é o extensor longo dos dedos. Tá bom. E Agora esse que de baixo é o vasto. Tá, não, eu tinha entendido que era uma varredura com 1, 2, 3, 4 músculos. Não, é só um músculo. É só um músculo. Tá bom. Ok. E Agora, o parâmetro de cada um deles. Bom, agora Fiat Lux, né? Certo? Okay. Porque não estava entendendo. Tá bom, obrigado, hein? Tranquilo. Mais alguém, gente? Mais alguém tem alguma pergunta? Parece que não, né? Bom, nosso horário está chegando no fim. Vamos encerrar, então. Essa conversa foi tão proveitosa. Muito obrigada de coração a todos que compareceram, principalmente ao Alberto, né? Pela excelente apresentação. Particularmente, eu tenho muita dificuldade nesse tipo de cirurgia. Só fui minha casuística é quase nada. Se tiver 10 casos, é muito. E realmente esclareceu muita coisa, e também a parte que o Ricardo falou me agradou muito. E a gente vai pegando a experiência de vocês, né? E vai crescendo. É isso aí, mas de qualquer forma, muito obrigada a todos e boa noite. Boa noite a todos. Tchau.
Tchauzinho. Tchau, abraço. Até mais. Tchau, Sandrinha. Tchau, doutor Marrone. Tchau, gente. Tchau. Tchau, pessoal. Beijos. Tchau, obrigado, Alberto, obrigado. Raquel. Sandra, muito obrigada também, viu? Uma boa noite. Tchau.